Orar para que o Espírito Santo de Deus prepare o seu coração e o seu coração possa ser ali uma terra, um terreno fértil para receber essa mensagem vir de encontro com a sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, eu quero te colocar agora, Senhor, na tua presença a vida da Elisa, Senhor. Pai, usa a tua serva grandemente, Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor tem algo maravilhoso para falar conosco nesta tarde. Mas, Pai querido, que o Senhor venha, Senhor, usá-la, Senhor, grandemente, Pai. Para que não somente, Senhor, aquilo que está aqui na boca, aquilo que ela preparou, mas algo que o Senhor tem para acrescentar, Senhor. Usa a tua serva. Usa, Senhor, o teu Espírito Santo de Deus, Pai, para conduzir, Pai, continuar conduzindo esta programação. Te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tia Elisa, olha que linda você está, Tia Elisa. Obrigada, Tia Su, você que é linda. Amém. Somos lindos em Jesus, tudo né? com você. Opa, olha aí, eu vou sair chutando as coisas aqui, Tia Elisa. Vamos lá. Que com você. bênção. Eu quero cumprimentar todos que estão nos ouvindo nessa tarde, né? Estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui. Vocês que estão nos assistindo aí, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e o meu coração. Estou tão feliz que, desde o início, o Senhor já confirmou a presença dEle aqui no nosso meio. O Senhor já confirmou a palavra. E eu queria convidar as crianças que estão nos assistindo aí, pegue a sua Bíblia e abre comigo em Apocalipse, capítulo 3, que diz a seguinte palavra. Capítulo 3, versículo 20. E eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aleluias. E tem mais uma passagem que a tia Elisa separou aqui, que é muito importante, que daí eu vou ler com vocês, que está em... A tia até anotou aqui, para ficar mais fácil para a gente meditar da palavra do Senhor. Que está aqui, ó. Lucas 1:68 diz assim, ó, porque visitou e redimiu o seu povo. Eu gostaria de falar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Crianças, o mais importante de tudo é você saber que nós temos um Deus que cuida de nós. E esse Deus que criou todo o universo, criou tudo que há no mundo. Um Deus que nós acabamos de falar aqui com a tia Su, que cuida até dos passarinhos, cuida das flores, cuida dos animais, e Ele cuida mais ainda de nós. Mas na Bíblia, criança, está escrito que, chegado um momento em que todos se separaram, eles estavam destituídos da glória de Deus, eles estavam pecando, a humanidade estava pecando de uma maneira tal que Deus, olhando lá do céu, Ele fez uma obra mais perfeita, que é o plano da salvação. Lá em João 3,16 diz que Deus nos amou tanto, Ele tem um cuidado tão especial conosco, amados que estão nos assistindo agora, que a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, e nos amou de uma tal maneira, um amor supremo, um amor que não tem comparação, incomparável e supremo é o amor do nosso Deus. E Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário e nos salvar. E é interessante, crianças, que quando Jesus esteve aqui na terra, Ele operou muitos milagres. E Ele recebeu alguns convites. E alguns convites era para ir na casa de algumas pessoas. E o Senhor operou milagres, maravilhas, cura, libertação, porque todo o poder pertencia ao Senhor. Todo o poder pertence ao nosso Deus. E todo o poder, naquele momento, foi dado a Jesus no céu e na terra. Ele se fez homem, se fez carne, se habitou entre nós, mas Ele era rei, Deus e Senhor. E aonde eles chegavam, crianças, acontecia muitos milagres. Aí a tia Elisa trouxe umas casas aqui,
que algumas casas que Jesus foi convidado para entrar. Tem uma casa aqui, que é a casa de Simão. Essa residência, Jesus tinha sido convidado para entrar naquela casa, porque aonde Jesus passava, todo mundo queria ouvir a palavra de Deus, porque Jesus, com a sabedoria, ele falava sobre os caminhos do Senhor, como servir a Deus, e todos queriam saber. E, crianças, quando aquele homem convidou Jesus, ele entrou naquela casa. Sim, ele entrou naquela casa, e estavam todos reunidos ali. E eis que uma mulher, sabendo que Jesus estava na casa de Simão, ela, uma mulher pecadora, ela entrou devagarzinho, entrou entre as pessoas, crianças, e ela foi até o pé de Jesus. E aquela mulher, ela começou a chorar, e ela derramava as lágrimas aos pés do Senhor, e diz a Bíblia que ela enxugava os pés do Senhor com seus cabelos, e ela derramou perfume, unguento, nos pés de Jesus. E todos que estavam lá começaram a criticar. Até mesmo Simão, que tinha convidado Jesus para casa, ele falou, se ele fosse realmente o profeta, ele ia ver que essa mulher aí é pecadora, ela nem é digna de chegar perto dele. Crianças, mas Jesus, ele vem para dar o perdão, aonde há o choro, onde há o pecado, aonde há a tristeza, Jesus chega com perdão, e Jesus olha para aquela mulher e diz assim, olha, mulher, não peques mais, perdoados estão os teus pecados, a tua fé te salvou, vai em paz. E, criança, é desse jeito, a casa que Jesus chega, aonde Jesus chega, há perdão. Aleluia. E tem mais uma casa que a tia trouxe? Essa casa é muito importante, criança, porque Jesus recebia alguns convites para ir na casa, mas essa foi diferente. O Senhor se dispôs a ir à casa desse homem. Sabe de quem que a tia Elisa está falando? De Zaqueu. Isso mesmo. E Zaqueu, crianças, as pessoas não gostavam muito dele, não, porque ele era cobrador de imposto. E diz a Bíblia que ele roubava. Sim, ele cobrava a mais do que as pessoas deviam. E por isso, crianças, que as pessoas não gostavam muito dele. Ele não era bem visto, mas ele ouviu falar que Jesus estava passando pela cidade. E ele falou assim, eu não vou perder essa oportunidade. Eu quero ver esse mestre, eu quero ver Jesus. Mas diz a Bíblia que ele era pequenino, ele era de baixa estatura. E ele teve uma ideia. Ele subiu em cima da figueira e falou assim, vou ficar aqui escondidinho, esperando ver esse Jesus. Criança, mas nosso Deus, ele é onipotente, é onisciente, ele está presente em todos os lugares, ele conhece no coração, ele vê tudo. E naquele momento, Jesus olhou para cima e falou assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ir na tua casa, a salvação para a tua casa, para a sua família. E as pessoas, de novo, ficaram admiradas. Nossa, mas como que ele vai na casa de uma pessoa que é ladrão? E quando Jesus chegou lá, criança, foi perdoado os pecados dele e houve a salvação. Sabe por quê, criança? Porque na vida é assim. As pessoas, ela olha o erro das pessoas, mas Jesus olha o coração. E aonde Jesus chega, o milagre acontece. E naquele caso, Zaqueu estava com dúvida, todo mundo criticando, mas Jesus levou a salvação. E onde o pecado habita, criança, Jesus leva a salvação, é perdoado. E ele, criança, naquele momento recebeu o perdão e a sua vida foi transformada. E a Bíblia diz que quando ele recebeu a salvação e foi perdoado todos os seus erros, ele se arrependeu e falou, Jesus, eu vou devolver tudo que eu tenho pego e vou devolver 4 vezes mais do que eu tenho pego das pessoas, do que eu tenho roubado. E houve uma transformação na vida daquele homem. E mais uma casa que a tia trouxe, criança, é a casa de Pedro. Pedro era um discípulo de Jesus. E na Bíblia diz lá em Lucas 4, do 38 e 39, que Jesus foi para a casa de Pedro. E chegando lá, criança,
uma pessoa estava muito doente, estava ardendo de febre. Ela estava muita febre. Mas onde Jesus chega, criança, a cura acontece, porque nosso Jesus é maravilhoso. E a Bíblia diz que ela estando ardendo de febre, Jesus chegou e a curou. E a tirou toda aquela febre, toda aquela enfermidade. E está registrado lá que ela ficou tão feliz, criança. Ela foi curada, ela se levantou daquela cama e foi a servir todos que estavam ali naquela casa. E é assim conosco. O Senhor nos cura, o Senhor nos liberta, o Senhor nos salva, o Senhor nos perdoa para servir Ele também. E tem mais uma casa, essa é interessante, criança, porque Jesus, Ele entra na casa do rico, do pobre, não importa as suas condições. Jesus entra em todas as casas. E este homem, ele era um homem assim, muito assim conhecido. Ele era de posses, mas não adiantava ele ter muito dinheiro. Ele tinha uma filha de 12 anos e que ela estava muito enferma. Ela estava muito doente. E ele, sabendo que Jesus estava passando por ali, Jairo. Jairo, quando viu que Jesus estava na cidade, crianças, aquele homem, ele demonstrou uma fé tremenda e maravilhosa. Ele chegou até Jesus e falou assim: olha, eu tenho uma filha de 12 anos, mas ela está enferma, está à beira da morte, mas eu tenho fé. Se o Senhor for comigo na minha casa, ela será curada. Que coisa mais linda, criança, que fé maravilhosa daquele homem, que demonstração que ele deu naquele momento, que ele cria no tudo que falavam sobre Jesus. Só que, criança, passado um pouco de tempo que eles estavam ali à espera de Jesus, e eis que chega um servo da casa e fala assim: Jairo, deixa Jesus, não precisa mais você incomodar o mestre. Sabe por quê? A sua filha, infelizmente, já morreu. Mas, criança, aonde Jesus chega, a vida. E Jesus falou assim: não, Jairo, eu vou sim para a sua casa e não se preocupe, a sua filha não morreu, não. E quando chegou naquela casa de Jairo, todos estavam preocupados. Falaram assim: não, mas por que ele está falando que a menina está dormindo? Ela já morreu. E Jesus falou assim: não, crê somente, porque ela somente está dormindo. Criança. E quando Jesus pegou na mão daquela menina, ele falou assim: menina, levanta-te. E o sopro da vida voltou para aquela criança e ela ressuscitou. É isso mesmo, criança, aonde Jesus chega, a vida, porque Ele é a vida, e aonde a morte, Ele chega, onde a morte, a vida acontece. E mais uma casa aqui, eu sempre pergunto para as crianças: vocês gostam de festa? É muito legal, né? E aniversário, então, crianças? Tem bolo, né? Tem muito doce, né? É uma alegria, né? E casamento, criança? Vocês gostam de ir em casamento? É bem legal, né? Mas, antigamente, crianças, casamento não era como hoje, não, né? Às vezes dura 1 horinha, 2 horinhas. Antes, eles comemoravam uma semana, e era dia de festa, uma semana de alegria. E eles festejavam, criança. E, num casamento, o que não podia faltar era o vinho, porque o vinho, ele trazia a alegria para aquela festa. E esse foi o primeiro milagre que Jesus fez. Ele foi convidado para um casamento também, criança. E quando ele chegou lá, provavelmente deveria ser já chegando os últimos dias da festa, porque eles comemoravam 7 dias. E eis que a tristeza chegou naquele lugar. Sabe por quê? Porque chegaram até os donos daquela festa e falou assim: olha, acabou-se o vinho. Mas aonde Jesus está, criança, a tristeza não fica. A Bíblia está escrito que, olha, até a tristeza solta de alegria, porque Jesus é alegria, Jesus é a nossa força, criança. E Jesus falou assim: não, pega, enche esses jarros de água e pede para o mestre de sala provar. Criança, quando ele provou, a alegria voltou para aquela festa, para aquele casamento lá em Caná.
A alegria voltou, porque quando o mestre Sala provou aquele vinho, ele falou assim, não acredito, que vinho mais delicioso é esse? Vocês deixaram o melhor vinho para o final da festa. E é assim nossa vida, criança. Aonde Jesus chega, a tristeza sai, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. E tem mais uma casa que a tia trouxe aqui, que essa é muito importante. Ela ensina uma lição muito especial para a gente. A casa de Marta. A Bíblia diz que Jesus estava na casa de Marta e Maria. E eis que Marta, ela muito atenciosa, atarefada, ela queria servir todos bem, mas ela estava só preocupada com servir, ela estava correndo de um lado, ela corria do outro, e a sua irmã Maria, sabe onde estava? Sentadinha aos pés de Jesus, adorando, louvando, escutando a palavra de Deus, alimentando das sábias palavras que Jesus estava falando naquele momento. Aí a Bíblia está escrito, criança, que Marta ficou com essa carinha feia que vocês estão vendo aqui. Olha a cara de Marta, ela ficou emburrada. E ela falou para Jesus, Jesus, não te incomodas? Eu estou aqui tão atarefada. E minha irmã Maria está ali, sentada, só te ouvindo. E sabe que Jesus deu um ensinamento glorioso naquele momento? O Senhor falou assim, Marta, você está muito atarefada. E o Senhor trouxe ali a comunhão, e enviou um momento para eles ali, deles refletir que não podemos ficar assim, atarefados, preocupados, porque Maria, ela fez a melhor parte, ela buscou a melhor parte, ela buscou a palavra de Deus, que é viva e eficaz. E, naquele momento, Marta entendeu que Maria estava ali aprendendo da palavra de Deus. Mas lembra que a tia Elisa falou que Deus enviou Jesus aqui no mundo. E Jesus operou milagres, maravilhas. Tem muito, muito mais milagres que Jesus fez. A tia só trouxe algumas casas. Mas eu digo para vocês, criança, quando Jesus vem aqui na terra, o propósito do Senhor não era esse. Ele operava milagres, maravilhas, porque o Senhor, nosso Jesus, é o dono da vida. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. E aonde ele chega, a morte cai em retirada, a tristeza sai, a alegria chega, a salvação vem. As pessoas são perdoadas, porque a presença dele é maravilhosa. Mas ele vem para um momento muito especial, que foi o plano perfeito de Deus. Por isso que lá em João 3,16, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. E quando Jesus veio aqui na terra, crianças, ele veio para uma coisa muito especial, para ele perdoar os meus pecados e os seus pecados, criança. Jesus, ele carregou uma dura cruz, ele se entregou lá na cruz do Calvário. E a Bíblia diz, criança, que meus pecados eram tantos, mas Jesus carregou aquela dura cruz e ele seguiu ali confiante, porque ele sabia que ele é aquele plano que Deus tinha feito, que ele veio ao mundo para se entregar, para morrer na cruz do Calvário, porque o plano mais perfeito que o Senhor tinha preparado, ele estava cumprindo a sua missão, e ele carregou aquela dura cruz, criança, e ele carregou a cruz e morreu no Calvário. Mas, criança, ao terceiro dia, na Bíblia está escrito que Jesus ressuscitou. Oh, aleluia! Ao terceiro dia, criança, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Na Bíblia está escrito que, ao terceiro dia, algumas mulheres foram visitar o túmulo de Jesus.
E ele não estava mais lá. E todos ficaram preocupados. Onde está o Jesus? E Jesus já tinha falado que ele ia para o Pai, mas ele ia voltar um dia, criança. E que ele ia preparar um lindo lugar lá no céu. Muitas moradas. Mas todos estavam preocupados. Aí é interessante, essa outra casa que a tia trouxe, ela tem uma palavra muito especial no nosso coração, porque Jesus já havia morrido. Ao terceiro dia tinha ressuscitado, ele já tinha aparecido lá no túmulo para as mulheres. O anjo já apareceu e falou assim: por que estáis buscando entre os mortos? Aquele que morreu já ressuscitou, aleluia. Crianças, passados uns dias, 2 discípulos de Jesus estavam caminhando em um caminho. E esse caminho era lá na casa em Emaús. Isso mesmo, casa de Emaús. E a Bíblia diz que aqueles discípulos estavam preocupados com o que eles iam fazer. O mestre tinha morrido, tinha ressuscitado, mas o que eles iam fazer? E eis que Jesus aparece no caminho. Que coisa mais linda. Mas naquele momento, lá está registrado, lá em Lucas 24, 13 e 30, que aqueles homens não conheceram o mestre. E eles foram conversando com Jesus, explicando tudo o que tinha acontecido. E quando chegaram na porta da casa, lá em Emaús, eles falaram assim: olha, fica conosco, já é tarde, entra, fica conosco, entra na nossa casa. E a Bíblia está escrito, criança, que Jesus entrou naquela casa em Emaús. E eles ainda não tinham reconhecido o mestre. Mas sabe o que aconteceu? O mestre sentou à mesa, partiu do pão e o serviu eles. E quando Jesus serviu aqueles, algo maravilhoso aconteceu, crianças. A visão deles foram aberta, isso mesmo. Eles estavam ali preocupados, mas quando eles viram Jesus partindo do pão, os olhos espirituais dele abriu e eles reconheceram o mestre. E naquele momento, Jesus desapareceu. E essa lição para a gente diz assim, que nós possamos também dizer: Senhor, fica conosco, fica na nossa casa, faz morada em nosso coração. E passado 8 dias, criança, Jesus novamente apareceu para os seus discípulos. Estava acalmando os seus corações. Mas sabia que quando Jesus chegou na casa dos seus amigos, foi uma maneira muito especial que aconteceu, crianças, porque tinha uma pessoa que não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. E sabe qual é o nome dele, crianças? Tomé. Isso mesmo, Tomé falou assim: Jesus ressuscitou. Falaram que Jesus apareceu para os meus amigos. Mas eu não vi. Então, eu só vou crer se eu ver o furo das mãos, as marcas, sabe? As marcas da mão que foi cravada na cruz do Calvário. Eu vou ver se eu ver a marca dos pés. E quando Jesus chegou na casa de amigos, foi algo tão maravilhoso, criança, na casa dos seus discípulos, porque a Bíblia diz que estava tudo fechado. As portas, janelas, estavam tudo fechado. Mas, criança, naquele momento, quando Jesus apareceu, todos ficaram admirados, o mestre estava ali. E quando Jesus chegou, ele virou para Tomé e falou assim: Tomé, olha as marcas da minha mão, olha o furo do lado aqui do meu corpo, Tomé. E Tomé, na hora que viu as marcas das mãos de Jesus, ele falou assim: Senhor meu, Deus meu. Na hora, criança, Tomé viu e começou a crer. Mas aonde Deus deu uma lição maravilhosa. E eu digo que essa lição, ela nos alcançou. O Senhor nos deu uma lição que é uma bênção que nos alcançou. Porque naquele momento, criança, onde havia dúvida, nasceu a fé. E Jesus ainda corrigiu Tomé, falou: Tomé, agora que você está vendo as marcas da minha mão, você está crendo, Tomé? Tomé, eu te digo uma coisa: bem-aventurado são aqueles que não viram e mais creram.
Criança, e essa bem-aventurança, ela tem alcançado as nossas famílias, porque nós não precisamos ver Jesus, mas nós sentimos a presença dele, que é real e maravilhosa. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram na palavra do Senhor, crê na morte de Cristo, crê na ressurreição, crê na salvação, crê na cura e na libertação, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. E finalizando a nossa casa, a última casa que eu trouxe aqui, que nós vemos lá em Apocalipse 3:20, é a sua casa. Isso mesmo. Eu não sei o que você está passando, você não conhece a minha família. Eu declarei aqui, a minha família é uma bênção, todos nós, assim como Josué. Eu tenho a graça do Senhor de dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas eu não sei como está passando a sua casa, eu não sei o que está precisando, eu não sei como está a sua casa, eu não sei se é cura, se é perdão, se é libertação, se é um milagre. Nós estamos vivendo num momento de pandemia, de indecisão, que às vezes a gente fica com medo do que vai acontecer. Mas lembra o que a gente falou aqui no começo, eu e a tia Su falando, Deus cuida de você. Assim como Deus cuida dos passarinhos, das flores e tudo que não há, que há no mundo, tudo que há no mundo, Deus cuida de você. E Deus está dizendo hoje, essa noite, dizendo para você, eu estou batendo a porta, eu estou batendo a porta. E essa visita nessa casa, meus amigos, é muito especial, porque não é uma visita, Jesus quer morar no seu coração, Ele quer habitar na sua família. Ele está falando, eis que bata a porta, e aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Aleluia. E eu